Doutor Pablo, boa tarde. Pode chegar nesse microfone, por favor? Boa tarde, Jota. Tudo bem? Na paz de Deus. Pablo Loureiro. Isso. Médico, neurologista, cirurgião também? Não, neurologista clínico. Ixi, Maria, eu já falei em cirurgião aqui. Revoga, volta atrás. Volta atrás. E a gente já começa. Há quanto tempo o senhor atende na nossa região? Jota, eu voltei pra cá em 2008. 2008 eu voltei a sair do Rio, né? Voltei. E... Obrigado, querido. Nossa, então já tem aí 15 anos. 15 anos. Né? Com fome. Na região. Você tirou do meu almoço. Tá com fome? Tô com fome. Ixi, Maria, Geliane, o que é que tem lá pra almoçar? É um negócio do... Eu trabalho aqui desde 2008, eu sou efetivo do município e atendo também na policlínica, né? E, então eu cheguei aqui em 2008 e estamos aí nessa luta. Chega esse microfone mais pra perto, isso. Trabalho no município. E na região? E na região, tá dando certo, graças a Deus, tá bacana. E essa clínica do sono, há mais ou menos uns 5 anos, a gente instalou com o apoio de um grupo de Goiânia. A gente tem uma supervisão técnica deles, que é um grupo muito bom, e a gente vem fazendo um trabalho de sono na região, e não só de sono, trabalho neurológico, mas especificamente com a questão do sono, que é um problema, na verdade, de saúde pública, né? Hoje, 78% mais ou menos da população no Brasil tem problemas com sono. E o cidadão não permite porque está dormindo, ou ele não percebe porque está dormindo, né? Exatamente. E aí quem é que percebe? Já recebi a queixa, né? Já recebi a queixa, né? Quem é que percebe? Quem está do lado, né? Pai. Eu trouxe aqui até um presente pra você aqui depois. É o que isso aí? O que é isso? É uma fita métrica. Pra medir circunferência do pescoço e circunferência da barriga. Não, eu trouxe pra ele, eu vou deixar pra ele. Me dá logo aqui. Não, que eu vou medir. Vai medir primeiro? Você vai pegar a fita e vai esconder. Bicho, já vai fazer um exame aqui hoje, hein? Doutor Pablo, por que muita gente morre dormindo? O cara foi dormir, quando acordou estava morto. Você já ouviu isso? Existe uma correlação muito grande dos distúrbios do sono com doenças cardiovasculares, né? Dentre elas, uma das mais importantes é a apneia do sono, né? E durante o período de apneia do sono, o paciente geralmente ele faz alguma intercorrência clínica cardiovascular. O que é a apneia do sono? A apneia do sono é aquele período de pausa, geralmente vem após o ronco. Você está dormindo, geralmente você faz o ronco, né? Aquele ronco, e você faz uma pausa, e tem que ser uma pausa acima de 10 segundos. E nesse período de uma pausa, é como se você estivesse afogando. Imagina que você está na piscina, submerso, e você fica ali, o coração está batendo, obviamente, mas a concentração de oxigênio vai acabando. Então a mesma coisa que acontece, é exatamente o mesmo processo. Imagina você deitado no fundo de uma piscina. Durante horas e horas. E aí você tem medidas de aferir isso durante a noite, né? Quantos eventos desses você faz por hora? E aí, através disso, a gente classifica se você tem uma apneia grave, uma apneia moderada, uma apneia leve. Então, o que você perguntou é o seguinte: por que morre dormindo? Porque às vezes faz uma apneia grave, faz um pico hipertensivo ou uma arritmia. Então, imagina que o cara nem saiba que tem ali uma predisposição à arritmia, faz uma apneia, fica ali sem respirar. A gente chama de hipóxia, né? Que é uma falta de oxigenação no cérebro. O cérebro manda um comando rápido pro coração, o cara tá afogando. E aí você aumenta a frequência cardíaca e faz uma arritmia e morre. Então, é uma causa frequente, mas muitas pessoas, porque como é que dormiu, como é que morreu dormindo? Por conta disso. Uma outra causa é de acidente vascular cerebral. Tem um amigo íntimo, um amigo de infância, 46 anos de idade, recentemente teve um acidente vascular cerebral, e ele é portador de apneia do sono, grave, obeso, grave, e 46 anos de idade. Então, assim, não é um problema de velho, é um problema que atinge pessoas de todas as idades, né? E aí a obesidade, dentre elas, né, se configura como um dos maiores problemas, que de fato, a medida que a gente pode tomar para melhorar a apneia do sono é a perda de peso. Perda de peso é controle da hipertensão, atividade física, enfim. Por quê? Porque a gente reduz o quê? O que eu vou te mostrar aí, que é a circunferência não cervical. Então eu vou te falar. Então, por exemplo, qual é a circunferência, o máximo? 37 centímetros. Nossa! Para o homem. Vamos ver? Bora ver aqui quanto é que eu tô? Eu tô morto.
Tô morto. 37? Bota ali, vem ali, Geliane. Já passou. É aquela doutora enfermeira, médica, Geliane e tal. Vai ser. Rapaz. Como é que tá aí, Geliane? Hein? 40 e o quê? É o famoso pescoço. 47. Pescoço, perna de elefante. O limite 37. Isso aqui vai ficar com você, viu? Com 10. Na barriga, vê lá o abdômen. 10 pontos, sem murchar ou Esses são murchando? 2 fatores de risco, 2 coisas que a gente avalia, deve avaliar numa consulta, que é isso, a circunferência do abdômen e a circunferência do pescoço. Eu já tô 10 pontos acima do pescoço. Você já tá aí. Veja aí, isso. É. Não, mas ele tá murchando a barriga. Ele tá murchando a barriga. Faz aí a felicidade. Fazendo. Você tá com a médica dentro de casa de agora. patinho, porque ela tá mais pra, pelo amor de Deus, hein? 115, o máximo 102. Então, assim, esses 2 parâmetros são 2 parâmetros muito importantes que mensuram o quê? Risco cardiovascular, risco de infarto do miocárdio e risco de acidente vascular cerebral. Dormindo. Não só dormindo. Então são 2 fatores de risco. Se você consegue diminuir a circunferência do pescoço e do abdômen, significa automaticamente que você está perdendo peso. Então você melhora a apneia, você melhora a pressão, melhora a glicose, melhora o colesterol. Então não adianta você ficar... tem uma coisa de balança, de peso, né? As pessoas vão para... Tem a embalança. Não se preocupa com balança, se preocupa com essas medidas. Porque se automaticamente você tem essa espessura e você perdeu o peso, perdeu a medida, você perdeu o peso. Então o mais importante é perder medida. É perder medida. A barriga é um fator, essa gordura visceral para o homem, ela é extremamente importante. Esse parâmetro, né? O homem ter essa Uma barriguinha. Não é barriguinha porque a barriguinha é bonita, que a barriguinha malhada, não. É por conta do risco cardiovascular. Risco de infarto e risco de acidente vascular cerebral. E aí é um bocado de coisa, né? E aí Tem que trazer aqui o endocrinologista para falar mal dessa barriguinha. A tal da barriguinha é problema de tudo quanto é jeito, até no sono. Para quem gosta de cerveja, né? Principalmente é problemático. O problema é que tem uns amigos que sabem gelar a cerveja. Esse é o problema, doutor. Tem uns amigos, precisa tratar os amigos que gelam bem. Doutor Pablo, quais os impactos aí de uma noite ou várias noites mal dormidas? Existe um termo que a gente utiliza que é o sono não reparador, né? Porque a insônia, ela é mensurada, né? Você pode ter insônia de início, insônia de manutenção, insônia de término, ou seja, aquele que deita não consegue dormir, ou aquele que deita e acorda no meio da noite e não consegue continuar o sono, ou aquele que tem um despertar precoce, aquele cara que quando dá 3 horas da manhã ele acorda e não consegue mais dormir. Então você tem os impactos dependem da idade, da faixa etária e do tipo de insônia que você tem. Então, geralmente, você consegue, por meio de um exame, que é a polissonografia, por exemplo, identificar a qualidade do sono e a eficiência do sono de uma pessoa. Então, você consegue, de forma estatística, né, por porcentagem, você identificar as fases. Você tem fases do sono. Fase da primeira noite do sono e da segunda. E você, por meio disso, você consegue dizer, olha, você tem uma insônia de início. Geralmente, insônia de início está relacionada ao quê? Ansiedade. Olha, você tem uma insônia de manutenção, é aquele que o cara não consegue manter o sono. Ele dorme, ele cochila e aí ele acorda e não consegue manter. Já está relacionado também à ansiedade, mais um quadro de depressão, de preocupação. E existe os despertares precoces, né? Que é muito comum, paciente mais idoso, que acorda 3 horas da manhã e não consegue mais dormir. Por quê? Porque aí existem hábitos, né? O sono é um hábito. Eu trouxe aqui para você depois, até para você poder ler para o seu público, algumas medidas, né? Isso aqui eu vou deixar aqui com você, de higiene do sono, que é uma coisa extremamente importante, né? Que são hábitos, que sono, na verdade, é disciplina, é hábito. Então, se você começa a ter o hábito de assistir, ficar em tela, por exemplo, uma coisa que eu queria até te pedir licença, depois de falar de criança, falar das telas para crianças, a gente não pode deixar de falar disso. Mas se você quebra esse hábito de dormir, você faz com que o seu cérebro acostuma a dormir mal. Então você no outro dia vai ter falta de atenção, irritabilidade, né? A produtividade, libido, energia, sonolência diurna, né? Que a gente chama de hipersonolência diurna, que é fator de risco para acidentes domésticos, acidentes de trânsito, erros, né? Imagina que o cara, por exemplo, trabalha monitorando alguma coisa, erros por desatenção.
Então, uma noite de sono mal dormida, ela tem um impacto não só físico, né, e na saúde, mas um impacto financeiro também, um impacto social, né? Erros por desatenção. Entendeu? Dormir mal impacta aí na imunidade do indivíduo? Sem dúvida, sem dúvida. Impacta porque durante o sono você produz muitos hormônios, né? Dentre eles testosterona, né? Quando você dorme mal, você interfere na produção de testosterona e há uma baixa na produção de testosterona, você pode ter impotência. A apneia do sono e distúrbio do sono não é só a questão do dormir mal, é questão hormonal, aumento de peso, né? Existem hormônios que são liberados durante o sono, a orexina, né? Que a gente chama grelina e leptina, são 2 hormônios. Um hormônio controla a saciedade e o outro quebra a célula de gordura, que é o adipócito. Quando você tem o distúrbio do sono, você faz a inversão desses hormônios, né? Então, o que te dá saciedade passa a te dar fome, e o que quebra gordura para de quebrar gordura. Então você ganha peso. Então distúrbios do sono são causa de obesidade. E aí é uma bola de neve, porque o cara já dorme mal, então influencia no metabolismo dele, a apneia, ele aumenta peso, o próprio peso, a própria obesidade é causa de ronco e apneia. Então você entra um ciclo vicioso. E aí entra na autoestima, o cara fica desanimado, o cara fica desestimulado porque se vê gordo, porque a mulher tá reclamando, frequentemente a esposa, né? Ou ao contrário, né? Eu tô sendo aqui até meio, né? O cônjuge, ele geralmente pede para dormir outro quarto, e isso é muito comum, extremamente comum, pessoas que roncam, que o marido ou a esposa muda de quarto. Bota para fora do quarto, rapaz? Bota pra... Lá em sua casa acontece isso, Geliane? Você vai pro inferno, vai pra onde? Pro sofá. A cara da patroa. Tem lugar pior do que o sofá pra dormir, é o próprio inferno. Essa história eu conheço. Beleza, João? Essa história eu conheço. Conhece essa história, né? Um bocado de gente aí então conhece. A imunidade, quando você falou, o que acontece? Você, quando geralmente não dorme bem, você fica muito estressado. Geralmente você, no outro dia, uma noite de sono não reparador, você se torna uma pessoa muito estressada, e isso libera muito cortisol, né? A adrenal, ela libera o cortisol, que é um hormônio que a gente utiliza para situações de emergência, e é um hormônio que ele faz a quebra de gordura, é um hormônio ruim, porém é um hormônio utilizado para você se defender, para você, numa situação de estresse, você libera muito cortisol, mas aí faz um pico de pressão, um ataque cardíaco, e esse hormônio diminui a imunidade. Então o cortisol em excesso é um hormônio ruim, né? Então ele altera as suas taxas hormonais. Automaticamente sua imunidade vai lá para baixo. Rapaz, tudo isso no sono, escondido num sono mal dormido. Hein? Pois não, sono é o mundo. Vai vir reclamação aí da... Cadê aqui? Doutora. Fale aí, doutora. Puxa o outro ali. Isso. Vamos ver. Tem um ouvinte que mandou aí um áudio para você, pediu para você passar, que é pertinente ao assunto. Enquanto você dá uma olhada no áudio, aí eu vou perguntar ao doutor Pablo aqui sobre o ciclo circadiano, né? Como ele falou do cortisol, aí eu lembrei, né? Do cortisol, melatonina. Aí quantas horas o adulto precisa dormir por dia? E qual o melhor horário para ele iniciar o sono e quando ele deve finalizar esse sono? Isso é variável, né? Existe uma regra que é em torno de 7 a 9 horas por dia, né? E existem distúrbios do sono, né, em que você faz o adiantamento do sono, adiantamento de fase, ou você posterga. Então o que acontece? Por exemplo, adolescente geralmente ele dorme mais tarde e acorda tarde. Sim. E o idoso, ao contrário, dorme muito cedo e acorda muito cedo. Esses atrasos ou adiantamentos de fase, eles influenciam na qualidade do seu sono. Então, em média, você precisa em torno de 7 a 9 horas. Agora, isso depende muito da pessoa, da fisiologia de cada um. Quando você começa a alterar esse ciclo circadiano, né, você influencia em toda a sua produção hormonal, você influencia na sua parte psicológica, você influencia o seu metabolismo. Então, os distúrbios do sono, eles têm um impacto não só na qualidade de vida do indivíduo, do próprio sono, mas clinicamente você altera tudo. Você se torna uma pessoa mais estressada, você se torna uma pessoa menos atenta, você cai sua produção. Então, em cada faixa etária existe uma faixa de horário
de número de horas normais, mas isso depende muito de cada pessoa, mas é bom você sempre ter uma rotina do sono, né? O uso de telas hoje, né? Antigamente você tinha um telefone em casa, antigamente o telefone tocava, você quando atendia à noite só quando fosse uma emergência. Hoje todo mundo chega em casa, vai fazer o quê? Vai trabalhar com o celular, você vai conversar com as pessoas e vai, enfim, interagir e hoje pouca gente assiste televisão, a televisão aberta, enfim. E todo mundo praticamente usa o celular para tudo. Essa luz do celular, essa tela azul que existe no celular, essa luz ela é capaz de inibir uma glândula no cérebro chamada pineal. A pineal é a glândula que libera a melatonina. Então, por exemplo, se você 10 horas da noite abriu a tela do seu celular, ela automaticamente, o seu cérebro, ele interpreta isso como se fosse de dia. Ele não consegue saber se aquela luz de celular, se você está durante o dia, ele acha que aquilo ali é a luz solar. Então ele inibe a produção da melatonina, porque a melatonina é o hormônio do sono, um dos mais importantes. E ele inibe. Você vai precisar, depois que você fechou a sua tela, de 2 horas para ele entender que está de noite e que seu cérebro precisa começar todo o processo do sono. Tem várias fases, fase 1, fase 2, fase 3, enfim. Então, assim, o sono, você precisa ter uma rotina, porque ele é um ciclo. O sono você precisa fazer em torno de 4 a 6 ciclos por noite. Então, cada ciclo desse dura 90 minutos. Então, você entra na fase 1, fase 2, fase 3, que é o sono REM, que é o sono não REM e o sono REM. Se você não fizer esses ciclos durante a noite, por alguma razão você quebrá-los, por exemplo, eu comecei a dormir, abri a tela do meu celular, eu quebrei o ritmo do meu sono, meu cérebro vai ter que começar todo esse ritmo, todo esse ciclo novamente. Então você começa a desregular. Então o mais importante é você ter uma rotina, mas em média 7 a 9 horas para um adulto, né? Certo, normal. Mas essa exposição à tela é só a tela do celular? Computador, televisão? De computador, esses dispositivos eletrônicos atualmente, tablet, esses mais... Tem até uma prosa aí que essa luz... Exatamente. Principalmente a azul, que é a mais... Artificial. Né? Porque ela inibe a glândula. A glândula, ela acha que é dia. Então por isso que a turma da roça dorme melhor. Exatamente. E tem mais longevidade. E tem também... A turma da roça dorme melhor. Exatamente. Mas isso porque tem poluição da luz urbana. Exatamente. De celular, de luz dentro de casa, essas de LED. Exatamente. E os velhos da roça que apagam o candeeiro. Aí não tem barriga, tem tesão, tem tudo. Filho, né? Aí tem também a questão da luz amarela, que alguns celulares hoje, ou todos, não sei, ele já disponibiliza. Essa luz amarela, realmente, ela traz algum benefício? Existem alguns estudos mostrando isso, né? Isso é uma coisa nova, né? Porque a gente está exposto, né? É a nossa geração que está exposta. Isso é uma coisa nova. Agora, o impacto maior disso é sobre as crianças. Hoje a Organização Mundial de Saúde, ela já estabeleceu que crianças de 2 anos de idade não podem ter tela. De 2 até os 8 anos de idade, você no máximo 1 hora de tela por dia. E aí acima dos 8 anos você permite aí umas 2 horas, enfim. Mas aí o problema já entra do conteúdo, né? Que a gente está nessa questão do conteúdo, né? Então a questão da tela para a criança influencia diretamente no aprendizado. Então já tem vários estudos hoje estabelecidos que crianças que permanecem muito tempo na tela, elas têm uma aprendizagem pior, ruim. Então você está criando uma legião de crianças ansiosas, porque elas ficam vendo aqueles conteúdos, aí entra essa questão toda de comparar a minha vida com o do meu vizinho, aquela coisa maravilhosa que Instagram, essas coisas todas têm, enfim. E as crianças estão desenvolvendo esses distúrbios de ansiedade, né? E estão deixando de ser criança. Emburrecendo, porque você cria uma criança que ela não sabe se defender. Ela não sabe brincar na rua, uma criança que não tem criatividade. As coisas todas que nossa geração... Só sabe conversar no WhatsApp, né? E a gente está criando uma legião de pessoas com problemas psicológicos graves. Hoje já existem psicólogos especialistas nisso. Porque existe realmente já o vício estabelecido. É como se fosse um toque. Né? E a socialização também, né? E a socialização, exatamente, porque elas não sabem se socializar, elas não querem. Né? Então você já falou aqui dos hábitos recomendáveis para ter uma rotina de sono saudável,
Isso aí, Jota, isso que eu trouxe para você. Isso aí depois seria interessante. Eu ir passando para a turma. Evitar consumo de bebida com cafeína. Exatamente. Não beber, que eu não faço isso. Beber café de noite, não durmo. Exatamente. E é só uma xicrinha, né? Negócio de beber uma garrafa. Por exemplo, tem uma coisa interessante, uma dica aí nessa lista que eu trouxe para você, que é a questão, por exemplo, eu tô na cama, eu não consegui dormir. Ao invés de você ficar na cama, se você ligar o celular, a gente já falou, da tela, vai inibir, a pineal não vai liberar, mas não vai dormir. Então o seu cérebro vai achar que está de dia. Não fica na cama fritando, como a gente usa essa expressão. Levanta. Eu faço isso. Vai para a sala, pega um livro, porque porque a depender do conteúdo do filme que você for assistir, você vai ficar estressado, vai ficar nervoso. E se for assistir um jornal, só tem corrupção ou violência. Ouvir música boa. Ouvir música boa. Uma música mais tranquila. Vai lá, faz um suco, e ler. Leitura é o hábito que mais acalma e... Levantar e ir pra televisão também não é bom, porque é a tela, né? É a tela, exatamente. O ideal é a leitura, mas você falou aí, por exemplo, leitar, tomar um suco. A depender da quantidade de líquido, se você ingerir muito, você vai ter que acordar para urinar. Então a gente não recomenda a ingesta de muito líquido para quem tem o distúrbio do sono. Você chegou num lugar bacana aqui, agora que é um caso, meu caso e o caso de muita gente. Eu sempre fui muito mijão. Eu mijava na cama até os 9 anos de idade. Eu ia tirar uma soneca de tarde, mijava no sofá. E aí eu me policiei e passei a acordar para mijar. E assim, aí dizem que quantas vezes você acorda de noite para mijar? Eu digo, 5, 6. Então você tem isso, eu vou lá, não tem. Eu sempre fui mijão, isso é uma coisa minha. Que eu acordo várias vezes à noite para fazer xixi, sempre desde criança. Entendeu? Fique atento a isso, eu vivo fazendo exames. Fique atento a isso se você acorda tantas vezes. Por que alguns é normal e outros... Mas você tem um hábito de beber muito suco antes do dia todo, a noite toda. Acordo de noite, chamo água para dentro e tal. Entendeu? A primeira estratégia, coisa é mais simples. A gente antes de buscar um problema hormonal, né, do hormônio antidiurético, algum problema a nível de hormônios, ou até, né, isso é muito comum também em pessoas que têm problema de próstata também. Também não tenho, não. Será? Já fiz tudo quanto é coisa, já. Então, ritual, a primeira coisa é você diminuir a sua ingesta de líquido antes de dormir. Você tem que parar de ingerir líquido antes de dormir. Eu tomo chá, tomo água. Aí não dá. Porque aí não dá, porque aí vai estimular o hormônio antidiurético. Mas existem pessoas que é problema, assim. Sem dúvida. Né? Tá alertando para uma série de problemas. Sem dúvida. É bom se vigiar. Né? Principalmente diabetes, né? Poliúria. Então, doutor, vamos ouvir aqui uma pergunta de um ouvinte. Vamos ouvir o ouvinte aqui. Jota, boa tarde, doutor. Me tira uma dúvida aqui dessa lenda. Que o sono à noite, ele alimenta mais que o sono de dia. Eu sou uma pessoa que eu durmo muito. E durmo mais quando está clareando até meio-dia, 1h da tarde. Qual a diferença? O importante não é eu dormir às 8 horas, não importa o horário, ou tem que dormir sempre mais à noite? Boa pergunta. Me fala isso aí, por favor. É o mito, é mito, doutor. Eu não peguei o começo. Ele diz o seguinte, que ele é músico, ele vive à noite. Até durante a semana ele vai dormir 3 da manhã e dorme até a meio-dia. Se o importante é o sono da noite ou do dia. Não, veja bem, isso aí é aquilo que eu estava explicando para ela sobre o atraso e o adiantamento de fase do sono. Né? Existem pessoas, por exemplo, que trabalham em turnos. Funcionários, por exemplo, da Veracel, essas pessoas operam máquinas, telas, essas coisas, esses painéis, enfim. O problema é que você acostuma o seu cérebro, né, a ter você foge do ritmo biológico. Né? Isso aí, na verdade, o ideal seria você voltar para o seu ritmo biológico, né? E aí existem algumas estratégias que você pode fazer, por exemplo, durante o dia para essas pessoas que trabalham de madrugada. Obviamente que isso não é fisiológico. Óbvio que se ela puder em algum momento da vida dela mudar isso, é o melhor. Mas existem alguns indutores do sono, por exemplo, como a melatonina. Então, por exemplo, ele trabalha até 3 horas da manhã e ele vai dormir num horário mais tarde. Então, existem algumas estratégias farmacológicas, como por exemplo a melatonina, você pode estar usando antes do dormir. E durante o dia existe também algumas exposições solares porque a luz solar é muito importante na regulação do ciclo circadiano. Então teria que ver exatamente qual é
a rotina dele, quantas vezes ele faz isso por semana, para saber como é que o cérebro dele está se comportando. Às vezes a gente não, o cara não tem só a dificuldade de dormir, além do distúrbio do sono, ele tem alguma outra coisa também associada, que é aí quando entra a indicação de uma polissonografia. Porque a polissonografia, ela indica pra gente exatamente qual é a fase de disfunção que você tem do sono, para você medicar ou até orientar, porque não é só o remédio. E aí eu quero chamar a atenção do cuidado com algumas drogas que elas causam dependências, né? Os benzodiazepínicos da família do diazepam, clonazepam, remédio para dormir. Remédio para dormir. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é um problema de saúde pública também. O abuso de substâncias psicoativas só dorme se tomar aquela medicação. E se não tomar, meu amigo, ele faz uma síndrome de abstinência e é um problema seríssimo. Então, assim, qual é o melhor remédio? Porque existem remédios que você consegue controlar novamente o ritmo, o ciclo do sono do paciente. Você consegue, existem alguns antidepressivos que não causam dependência, existem alguns indutores dos sonos que atuam no receptor da melatonina, por exemplo, que você também consegue não deixar esse paciente dependente. Agora, existem drogas que causam dependências. São as drogas mais fáceis, né? São os benzodiazepínicos. No caso dele, nós teríamos que associar, estudar o sono dele, ver a rotina do sono dele, qual é a fase do sono dele que ele tem o distúrbio, e orientar com medidas ambientais, que são essas aí, de higiene do sono, o que a gente poderia, atividade física, por exemplo, tem que ver se esse cara está se alimentando bem, o ouvinte aí, o colega, se ele está praticando alguma atividade física regularmente, porque isso tudo ajuda a regular o seu sono, a prática regular. Por exemplo, quem tem distúrbio do sono não deve se exercitar à noite, porque libera muita noradrenalina, libera muito neurotransmissor, principalmente noradrenalina, deixa você ligado, deixa você atento. Então, o horário de quem tem distúrbio do sono se exercitar é no período da manhã, e quanto mais cedo, melhor. Assim como a gente sabe que alimentar, que está aí nessas dicas que eu te dei, alimentar no período noturno não é indicado com refeições pesadas, porque o próprio processo de digestão ele vai dificultar o seu sono. Então teria que ver com ele, orientar ele do ponto de vista de recursos de higiene do sono e com a melhor medicação para ele, tendo cuidado de não utilizar duas coisas, né, que muita gente usa para dormir: álcool, né, e indutores do sono. É um assunto bem... Pois não, doutora, bota isso aqui pra gente divulgar nas redes. Interesse da população, né? Que todo mundo ou tá passando por isso ou tem algum familiar que tá passando por alguma questão de distúrbio do sono, né? Aí sem uma dúvida. Amiga nossa aqui falando, né, Marta Suzashi, né, falando que ela também, né, tem essa dificuldade, né, de estar dormindo bem. Eu também tenho, todos nós, né, a maioria de nós, depois da pandemia. Exatamente. Acho que só piorou a situação, né? Piorou muito. Aí tem um amigo meu que ele quer tirar uma dúvida, Janil. Ele perguntou o seguinte: se uma noite mal dormida, ela pode causar hipertensão? Porque a esposa dele, ela tá tendo picos de hipertensivo, fez o mapa, né, fez o exame direitinho, mas ela não é hipertensa. Só que ela não dorme bem, ela não consegue dormir bem, e acredita que esses picos hipertensivos possam estar associados à falta de sono. Sem dúvida, e Jota falou de uma coisa interessante, veja bem, o distúrbio do sono por si só, uma insônia, ela seria capaz de causar uma hipertensão, por conta justamente dessa alteração hormonal, né, da pressão arterial, dos hormônios, do ganho de peso, enfim, e do estresse. Então, quem geralmente não dorme bem, quem não tem a noite de sono reparador, no outro dia geralmente se torna uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais ansiosa. E isso, por si só, já é suficiente para aumentar a pressão. Agora, associado a isso, qual a importância da polissonografia que o Jota falou? Que a polissonografia, muitas vezes, ela é capaz de identificar alterações como uma apneia que você não sabe que tem, porque a apneia não é doença de gordo, não. A apneia ela pode ser causada, por exemplo, que tem alteração na face. Quem tem hipertrofia de coana, quem tem desvio de septo, quem tem essas doenças, rinite alérgica, ou alterações anatômicas, a depender da arcada, né? A pessoa, a depender da anatomia da face da pessoa, ela ronca por conta disso. Porque o ronco, na verdade, é porque você deita, então aí você relaxa a musculatura, então ali o ar, quando ele passa, ele sofre uma obstrução ou um bloqueio, que é a apneia. E aí você faz a pausa. Como é o meu? Ela disse que o meu parece uma serra elétrica, hein? Daquele ferramenta. Mas eu já chamei várias vezes, viu? Já chamei. Então, o que acontece? Durante a noite de sono, ela pode estar tendo algum evento, não só de distúrbio do sono, mas algum outro evento, por exemplo, a arritmia. A gente, de vez em quando, a pessoa não sabe que tem uma arritmia, vai fazer um exame do sono e descobre um negócio, que tem uma arritmia.
Entendeu? Tem que ir lá, passar uma noite lá. Exatamente. 12 horas dormindo. Eu quero saber como é que eu consegui dormir lá de 7 às 7 da manhã sem tomar nada, sem levantar pra fazer xixi, sem nada. Tem uma reza lá no negócio. Hein? Eu digo, eu não vou conseguir dormir 7 horas e dormir. É a pressão da técnica lá. É, velho. Rapaz, você é dormir 12 horas. Uai, já é 7 horas da manhã já. Conta aí, dá linha. Mas geralmente quem tem distúrbio do sono, geralmente desenvolve alteração do peso, alteração dos hormônios, como eu te falei, esses hormônios que eu falei para você, a leptina, a grelina, eles alteram o metabolismo. Então a pessoa geralmente pode ganhar peso, ela pode se tornar uma pessoa ansiosa, desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. E a gente sabe que a ansiedade é uma causa muito frequente de hipertensão. Então, se ela está tendo, geralmente, uma predominância de pico hipertensivo no período noturno, é preciso investigar como é que está o sono dela. Independente dela ser obesa ou não, ela pode fazer um ronco com uma apneia e por uma outra razão. Então, assim, eu canso de ver pessoas magras e perguntam, mas não tem uma barriga, geralmente quem tem o pescoço largo é quem ronca. Não, você pode ter uma alteração anatômica. E aí entra um bucomaxilo, entra um dentista, que você usa aqueles dispositivos intraorais para abrir, né, para você melhorar, expandir a cavidade oral para poder respirar melhor. Isso é muito comum em criança. Você vê criança roncando. Criança roncando. Por quê? Porque tem alteração anatômica, ela tem o formato, né, da cavidade bucal pequeno. Então você às vezes tem que usar um aparelho dentário para você expandir isso, ou uma cirurgia com ortognática, né? Exatamente. Tá bastante também. Bora, vamos ouvir aqui o participante, bora ouvir aqui. João Bahia faz uma pergunta. João Bahia pergunta, não é consulta não. Estão perguntando aqui, onde é que você atende? Onde eu atendo? Atendo na Clínica Imagem, na Paulino Mendes, em frente ao INSS. Em frente ao INSS, pronto. Tá vendo aí? Do outro lado da rua. Pronto, aí perguntaram outras coisas aqui, você vai perguntar lá a secretária dele. Chama aqui, vai. João Bahia, pergunta aí, garoto. J. Bastos, boa tarde. Doutor Pablo, boa tarde. Gerliane também, boa tarde. Aproveitando a oportunidade, Bastos, que o doutor Pablo está presente falando de algo que vem acontecendo com frequência comigo. Não consigo dormir. Acordo 4, 5 vezes à noite. Sábado, domingo para segunda, dormi péssimo. Segunda para terça, pior ainda. E durante o dia o corpo vai sentindo cansaço, aquela agonia, aquele estresse, aquela sensação do corpo estar trêmulo, uma fraqueza durante o dia. E aí isso vem ocorrendo frequentemente. O que pode estar ocorrendo aí, doutor Pablo? Seria o que? A ansiedade? Qual o tipo de exame que teria que fazer? Qual orientação você como profissional poderia passar para mim e para as pessoas que têm esse tipo de problema? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, João. Veja bem, a primeira coisa é uma anamnese, né? Ouvir assim com calma o que pode estar acontecendo contigo, né? Eu acho que é o primeiro passo, porque muitas vezes, não necessariamente a polissonografia é o exame que vai ser necessário. Tem um distúrbio do sono, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma polissonografia, não é isso. O diagnóstico, na grande maioria das vezes, é um diagnóstico clínico, né? Então, se você está acordando, por exemplo, 3, 4 horas da manhã, você provavelmente pode estar tendo uma insônia de manutenção, ou um despertar precoce, ou você pode estar fragmentando o seu sono. Quando você fragmenta o seu sono, é aquilo que eu estava falando para você. Você não está passando pelas fases adequadas do seu sono, que a gente chama de ciclos do sono. Então você vai ter um sono não reparador, um sono que a gente chama ineficiente ou não reparador. Então, se você não dorme bem, você não consegue produzir os seus neurotransmissores, você interfere na produção dos seus hormônios, e isso impacta diretamente no dia seguinte. Sua capacidade produtiva, a sua memória, você se torna uma pessoa com uma irritabilidade maior, a fadiga, né, esse sintoma de cansaço, ele é muito comum. Pessoas que têm, por exemplo, fibromialgia, elas geralmente dormem mal, elas geralmente dormem pior, e é como um ciclo vicioso, né? Então o que a gente precisa fazer? Precisa saber o que está acontecendo com você, há quanto tempo, porque a insônia, ela pode ser uma insônia aguda, ou ela pode ser uma insônia crônica, que já vem em decorrência de algum outro transtorno. Então, por exemplo, pessoas que têm doenças crônicas, né? Um câncer, um problema de coluna, um problema articular, alguma doença crônica, geralmente essas pessoas têm, né, insônia, né? Isso geralmente interfere. Então a gente precisa entender, João, o que é melhor para você, para poder saber se seria só uma higiene do sono,
né, e você reaprender a dormir, ou se efetivamente você precisa de um medicamento. Lembrando que medicamento que não causa dependência, alguma medicação que vá atuar de forma a restabelecer o equilíbrio do seu sono, entendeu? O ideal é te ouvir e ver o que está acontecendo, há quanto tempo você está com isso, para a gente poder te ajudar. Outra pergunta do ouvinte na região. Fala, o Bruno Prax, Cordão do Povo, meu brother. Olha aí. Queria te parabenizar pelo programa aí, falando sobre negócio de saúde aí, do sono, né? Isso aí é muito importante, a gente está ouvindo aí pelo meio de comunicação, através do seu programa, para a gente estar se informando, né, sobre a saúde. Então quero parabenizar toda a sua equipe aí, o seu programa. E queria pedir aí um apelo aí à Prefeitura Municipal, a todos que estão ouvindo aí, para dar uma atenção para nós aqui no bairro Vila Olímpica, que ainda continua aqui, a bosta correndo no meio da rua. E no bairro Paquetá, um grande índice de chikungunya, de zika vírus, escorpião entrando nas casas, cobras, animais peçonhentos. E a gente no extremo sul da Bahia está com um grande surto do barbeiro, né? Então a gente pediu aí encarecidamente aí, o pessoal da limpeza urbana, secretário de obra do município, para estar olhando para o bairro aí, não só o Paquetá, Vila Olímpica, mas como Elizado Reis, Bairro da Alegria. E fazer esse apelo aí, né, para a limpeza aqui, para a remoção desse material aqui de sujeira, né, mato. Vou fazer a limpeza aqui na entrada do bairro. Valeu, muito obrigado aí, J-Bar. Ai, da Vila Olímpica, viu? Que nunca teve a Vila Olímpica. Comer o dia da Vila Olímpica, pelo amor de Deus, da pé. Vai lá, filho, você sabe onde é. Deixa, bora ouvir aqui, ó. Uma mensagem pro doutor Pablo aí. Aqui, ó. Minha filha, ela tem 7 meses. Ouve, doutor, tem mais. Ela não dorme igual Esse aqui já é consulta mesmo. Aí. Minha filha, ela tem 7 meses. Ela de dia, ela não dorme igual um bebê, né, de 7 meses. Ela acorda às 8, 9 da manhã e não dorme. Ela fica até 1 da tarde, 2 acordada. E aí a mãe tenta colocar ela pra dormir. E quando tenta colocar ela pra dormir, como se estivesse batendo, ela fica muito irritada, não quer dormir, né? Aí quando a mãe consegue colocar pra dormir, ela dorme 5 minutos, 10 minutos, acorda como se tivesse chegado um sono de 3, 4 horas. E aí ela só vai dormir 8 da noite, que é a hora que a mãe coloca ela pra dormir, que é o horário que ela dorme mais, que aí ela dorme, né? E que a rotina dela é dormir 8 horas e acorda 2 da manhã, mas aí tem noite que ela acorda toda hora, não quer dormir também. Isso está atrapalhando muito a minha esposa. Aí é um problema de a pilha causando o problema, doutor. É uma situação, a gente tem que tratar os dois, hein? A pilha nova. Isso causa muita preocupação realmente com os pais. Veja bem, isso é uma coisa que é relativamente comum, é bem frequente, esse tipo de distúrbio do sono que a gente chama de benigno da infância, né? Às vezes a criança também, ela tem uma cólica, ela tem algum estado, às vezes a gente descobre, às vezes, por meio do exame da queixa do sono, outras coisas, né? Então, às vezes é a alimentação da criança, às vezes é o hábito da família também, como você está falando, às vezes a família tem uma rotina, um hábito, e a criança não se adapta. Na verdade, você tem que, de certa forma, se adaptar ao hábito da criança, mas você também não pode deixar a criança ditar o ritmo do sono da casa, porque senão você tem que trabalhar no outro dia, você tem que... O que tem que ser feito, na verdade, é uma avaliação clínica básica com um pediatra, assim, porque muitas vezes você descobre, a criança às vezes tem um refluxo, e aí não dorme, porque tem um refluxo. Sério do sono, não é? E não dorme. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, esses problemas dessa faixa etária, eles são distúrbios benignos do sono, que o pai tem que ter um pouco de paciência, que isso vai passar. Porque se a criança não tem uma crise epiléptica associada, se a criança não está apresentando nenhum outro transtorno mais grave do ponto de vista neurológico, ele está percebendo que a criança não fica roxa, que a criança não perde contato com o meio, o olhinho não bate para um lado, que pode ser uma crise epiléptica, por exemplo, aí eu acho que valeria a pena levar para uma consulta clínica com um pediatra para ele avaliar a criança clinicamente. Já vi várias crianças com intolerância à lactose fazer isso aí. Às vezes crianças com, como eu falei, com refluxo, pode estar fazendo isso aí. Às vezes a criança está com uma intercorrência clínica, gases. Às vezes a criança tem, né, naquele período e passa. Existem algumas coisas naturais que você pode administrar para a criança, mas não é indicado. Não é indicado. Isso aí, geralmente, eu queria assim deixar ele um pouco mais tranquilo, porque pelo que ele me relatou, é óbvio que eu não posso afirmar, mas pelo que ele me relatou, tá parecendo uma coisa assim que é da própria faixa etária, que isso é normal, né? Isso é de certa... Agora eu acho que ele deveria levar para uma consulta clínica com o pediatra, e se o pediatra achar
que vale a pena uma avaliação neurológica, sim. Aí eu acho que a gente deve aprofundar numa avaliação mais detalhada. Vamos ouvir aqui. Pelo sindicato aqui do Bar Minas Gerais, eu tenho do programa. Eu gostaria de falar com o Dr. Pablo, se fosse possível. Eu tenho uma dificuldade de dormir, eu tenho problema de dores musculares, eu tenho bursite, eu sinto muitas dores às noites, aí tem noite que eu quase não durmo, no outro dia amanheço assim, sentindo cansaço, mal-estar, mas eu gostaria de ter uma resposta, se for possível, o que a gente pode fazer? Dor crônica, né? E aí pode ser decorrente de um problema articular, dor pode ser decorrente de uma fibromialgia, de uma síndrome miofascial, dor pode ser decorrente de uma própria depressão causa dor. E a dor, ela interfere naquilo que eu falei, naquelas fases do sono, principalmente uma insônia de manutenção. Então, na verdade, não é, quando você tem uma dor crônica e você tem um distúrbio do sono, não adianta você dar o remédio para o sono. Você tem que tratar aquela doença de base da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma fibromialgia, obviamente que a grande maioria dessas pessoas não dorme bem. Mas o que adianta eu dar um remédio para essa pessoa dormir se eu não estou tratando a doença de base dela, que seria uma fibromialgia, por exemplo, ou um problema de coluna que também dá muita dor. Então, você tem que atacar, na verdade, por meio de uma boa anamnese, um bom exame físico, qual é a origem do problema dessa paciente, dessa dor crônica. Porque a gente, às vezes, né, e o paciente, ele quer resolver o problema dele, mas muitas vezes ele quer fazer dormir. Mas o que causa o distúrbio do sono dele é a dor crônica. Então, se ele não atacar o problema, né, que é a origem da dor crônica dela, aí a gente teria que ver o porquê, se é uma condição como essa, muito comum, fibromialgia, principalmente mulher, depender da faixa etária. Pode ser isso, eu tratando e melhorando a fibromialgia dela, automaticamente ela dorme melhor. E tem pessoas assim, o maior número de pessoas, não está conseguindo dormir bem, eles não procuram saber o que está acontecendo. Exatamente. O que está atrapalhando o sono. Exatamente. Aí já vai atrás de um remedinho para dormir. Exatamente. Que é o que eu deixei para vocês, que eu fiz questão de imprimir. Por quê? Porque a grande maioria dos problemas você melhora com a higiene do sono, que são essas orientações. Então, a higiene do sono é você ter o hábito, a disciplina de ter um horário correto para dormir e tirar os distratores e os estimulantes. Hoje existe uma epidemia de insônia no mundo por conta das telas. Hoje a gente está enfrentando esse problema por conta do uso abusivo de tela. Então a gente está o tempo todo conectado. E não é só a luz azul que atua na pineal e inibe o sono, é o conteúdo da notícia do que a gente lê. No país da gente, por exemplo, o momento que a gente está passando politicamente, isso por si só já é o suficiente para fazer todo mundo dormir mal. Porque toda hora é uma notícia, toda hora é uma coisa, é problema de corrupção, é economia, é o problema político. Então quem é que consegue dormir bem? E assim, se você me perguntasse, Pablo, qual é o melhor remédio para isso? Atividade física. Atividade física, ela consegue regular os seus hormônios, ela melhora a produção dos seus neurotransmissores, ela diminui o seu nível de melhora as dores musculares. Produz endorfina, né? Produz endorfina. A endorfina vai embora aos poucos. Tá vendo aí? Já tá. Rapaz. Bora aqui, doutor Pablo. Aquela soneca que muita gente tira depois do almoço. E os espanhóis, da cultura deles, a tal da siesta, né? Hein? Todo mundo fecha e vai dormir de tarde. Se quem quiser invadir a Espanha, de meio-dia até as 14 horas. É bom ou é ruim essa soneca? Existem estudos que até 30 minutos depois da refeição é benéfico. Agora, depende da idade. Então, por exemplo, se você aplicar isso para um paciente idoso, né, que ele começa a tirar várias sonecas durante o dia, isso vai interferir no sono da noite, porque ele vai ter já tirado as sonecas durante o dia, e o idoso ele tem naturalmente a gente vai dormindo menos, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai cada vez dormindo menos. Então, isso depende muito da faixa etária. Agora, até 30 minutos, alguns estudos mostram que é benéfico. Porque existe uma coisa, numa fase do sono, isso é uma coisa interessante, que é assim, existe o que eu falei, o sono REM e o sono não REM. Quando você tem distúrbios do sono que afetam essa fase do sono REM, que é a segunda parte do sono profundo, isso interfere no seu aprendizado, na sua capacidade cognitiva. Então, não dormir bem te emburrece. Não dormir bem, crianças que ficam expostas às telas, elas vão aprender menos.
Por quê? Porque essa fase do sono REM, ela é fundamental para a consolidação de conteúdo. O sono REM é aquele do começo. É o do final. É o do final. É o chamado sono pesado. É o sono de movimentos rápidos dos olhos, é onde que você tem uma produção específica de hormônios e você sonha ali. A fase mais profunda do sono, que a gente chama de ano 3, é na primeira fase ali. Existe a primeira parte do sono, que é o sono REM, não REM, e o sono REM. O conteúdo, a aprendizagem, ela está relacionada com esse sono REM. Então, voltei a falar das telas, porque isso é um problema, um problema de saúde mundial. E eu acho mais importante de tudo hoje aqui é chamar a atenção dos pais, porque as telas, elas são soluções imediatas para a gente. Que a gente entrega o celular para o filho e fica livre. Mas essas telas, elas estão produzindo uma legião de crianças, uma legião de crianças doentes. E se essa criança não dorme bem, essa criança não vai aprender. Verdade. Essa criança não vai aprender. Então, assim, a gente precisa muito se conscientizar dessa necessidade da gente regular o uso de tela pelos filhos. Eu falo isso porque eu tenho filhos pequenos. E é difícil. Eu estou me colocando no lugar aqui de todo mundo. É muito difícil. Então, assim, essa questão do sono, ela é muito de disciplina, né? É você realmente chegar em casa, deixar meu celular de lado, evitar de usar bebida alcoólica, realmente fazer uma atividade física no período da manhã. Então, assim, é disciplina. Sono não é uma coisa que você, eu vou tomar um remédio e vou dormir bem. Não adianta, não. Eu não tomo. Se não acabar adianta. O sono, acabou. Mas não adianta. Dia... Então, assim, toda vez que você puder, Jota, você chamar a atenção dessa questão das telas, os pais, você está fazendo um grande bem à saúde pública. Assim, você está sendo um cara proativo, porque a gente precisa cuidar das crianças. E toda vez que eu tenho oportunidade que um espaço, eu gosto de chamar a atenção para isso. Porque se a criança não dorme bem, ou ela dorme tarde, ou o sono dela é um sono ineficiente e não reparador, ela não vai aprender bem. E ela vai ficar doente emocionalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí perguntaram e é muita aqui... criança. E é muita criança. Não é uma criança do vizinho. Dentro de casa mesmo tem. 78% da população brasileira hoje tem problema com sono. Doutora. Perguntaram casa aqui, tem alguém lá? Perguntaram aqui se existe uma posição ideal para dormir ou cada um dorme na posição que seja mais confortável. Para dormir bem. Não existe uma posição ideal, existe a posição de lado, né? Aí, assim, por exemplo, se a pessoa tem um refluxo, é melhor ela dormir pro lado esquerdo. Se a pessoa tem problemas de coluna, isso depende muito, isso não existe uma regra, né? Existe uma técnica que você coloca uma bolinha de tênis nas costas para a pessoa não roncar. Porque naquela posição que ela fica, de barriga para cima, automaticamente você vai relaxar, a musculatura toda vai bloquear e você vai roncar mais. Então, geralmente, o pessoal tem uma técnica de botar uma bolinha de tênis nas costas, porque aí você não vai conseguir. Então, você vai dormir sempre de lado, né? Para incomodar. É uma técnica. Seria, vamos dizer assim, uma posição. Mas não existe, assim, uma posição específica, porque cada pessoa tem, né? Às vezes tem uma limitação. Então, mas... dormir de barriga para cima é a posição que você vai roncar mais. Vamos ouvir aqui o ouvinte. O doutor Pablo aí falando sobre questão do sono, tudo isso que ele está falando aí eu sinto. Agora o que eu tenho um problema maior do sono é porque tem noite que eu não durmo noite nem um minuto de sono, não durmo. Eu deito e amanheço o dia em claro, não durmo. E aí durante o dia eu não tenho sono, o corpo fica indisposto, isso aí é normal. Que nem ele falou, né? Lógico que não dormo direito. Agora que tem noite que tem vezes que eu tenho sono, mas a minha mente não consigo dormir. Tudo ao meu redor eu escuto. A mente não dorme. O olho fecha, mas a mente não dorme. Existe um termo que a gente usa é o cérebro hipervigilante. São pessoas que realmente não conseguem se desligar. Isso é um estado de hipervigília, né? Então, assim, de hiperalerta a gente chama, né? Isso geralmente está relacionado a algum transtorno de ansiedade. Geralmente está relacionado, né? A pessoa, por alguma razão, ou da própria personalidade, ou em decorrência de algum problema familiar, ou pessoal, ou financeiro, enfim. Mas isso geralmente está relacionado a um transtorno emocional. E esse estado de hiperalerta, a solução mais uma vez, a gente entrar na história da atividade física. Por quê? Porque você precisa cansar
você precisa fadigar. Então, assim, a gente orienta, né, além do apoio psicológico, muitas vezes a pessoa precisa dessa orientação, de fazer atividade física realmente no período da manhã, quanto mais cedo, melhor, para que ao final do dia você já esteja ali, cansado. Porque se você acordar às 5 horas da manhã para fazer, tem que gastar a bateria. Uma hora de atividade física, 1h30, você já acordou cedo, você fez uma atividade física, não tirou um cochilo durante a tarde. Se você começa a fazer isso todo dia, não tem como, o seu cérebro ele vai se habituar a dormir melhor. Então a gente cai mais uma vez na higiene do sono. Então o estado de hiperalerta é um estado em que geralmente a pessoa ela tem um transtorno de ansiedade. E aí ela precisa fazer esse diagnóstico melhor. Às vezes, o estado de hiperalerta requer o uso de alguma medicação. Às vezes requer, não estou dizendo que ela não precise, requer alguma medicação. Chazinho de camomila, erva cidreira e tal. Melatonina. Eu gosto muito de melatonina porque é um hormônio natural, não causa dependência e assim, não só para induzir o sono, melatonina também ela atua muito na imunidade. A melatonina é um hormônio hoje, cada vez a gente estuda mais, a gente vê propriedades assim fantásticas, até para enxaqueca não, algumas dores de cabeça, não enxaqueca em si, mas algumas dores de cabeça já é preconizado o uso até da melatonina. E uma outra coisa eu queria ressaltar, que me veio à memória aqui, sobre a questão do Alzheimer. Já está estabelecido que pessoas que dormem mal, pessoas que têm distúrbio do sono, ela tem maior chance de ter doença de Alzheimer. Por quê? Porque quando você não dorme bem, você gera um processo inflamatório no seu cérebro. Seja porque você está fazendo uma falta de oxigenação por meio da hipóxia e da apneia, seja porque você não está produzindo os hormônios e os neurotransmissores adequados. Então, o seu neurônio, ele envelhece precocemente. O neurônio ele precisa de oxigênio e de comida, de glicose, de proteína, de aminoácido. Se você tem uma hipóxia, se você tem uma apneia do sono, o seu cérebro é como se você estivesse se afogando todo dia à noite. Você não está recebendo esses nutrientes de forma adequada. E o neurônio ele vai envelhecer precocemente. Então, além do acidente vascular cerebral, que já está completamente estabelecido, do risco do AVC, para pessoas que dormem mal e principalmente com apneia, a demência. Não só a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer que é a mais comum, mas para outros tipos de demência. Então, não dormir de uma forma adequada é fator de risco para doenças neurodegenerativas, tá? Existem distúrbios do sono, dessa fase REM que eu te falei, que são assim, nucleoniopatias, que, por exemplo, que são fatores de risco para a doença de Parkinson, por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, enfim, uma série de outras doenças neurodegenerativas que se você não cuidar ou você tiver um sono, irregular, é fator de risco. Então você dormir bem, você está fazendo prevenção para a própria doença de Alzheimer. Então a gente às vezes acha que dormir bem é só um ronco. Ronco é muito sério. Ronco é muito sério. A apneia é uma doença muito séria e cada vez vai sendo mais estudada. Então é fator de risco para doenças cardiovasculares, doenças emocionais e demência. Então doença de Alzheimer. Então é um pool, na verdade, o distúrbio do sono é praticamente, é um tratado, na verdade, a gente lida com isso como um tratado médico. Praticamente, você tem influência em todas as áreas, em todos os sistemas do seu organismo. Então, eu acho muito válida essa discussão por conta disso. Você tem que chamar atenção porque a pessoa acha, eu ronco, eu não durmo. Não é isso não, é muito sério. Não dormir e ter apneia é muito sério. E depois eu vou... Bora começar mais. São 13h55. Quero agradecer aqui a produtora Gerliane Bastos. Tem mais uma pergunta aqui. Não, já acabou a hora. Acabou a hora, infelizmente. Porque isso requer a dissertação de um tratado, como ele tem feito, de uma resposta. Mas é o que mesmo que o ouvinte está perguntando? Eu fiquei curioso. Falando sobre o sono REM, que o ouvinte falou assim, eu entendi que o sono REM, ele é a última fase do sono. Então aquela pessoa que tira vários cochilos à noite, não consegue dormir direto, e dessa pessoa ela não consegue obter o sono REM? Depende porque assim, você tem como mensurar isso por meio da polissonografia, que é o exame. Então você tem fase N1, N2, N3, que são as fases do sono não REM e o sono REM. Então você divide mais ou menos a primeira parte em 3% do sono, a segunda, a fase N2, que a gente fica praticamente a maior parte em torno de 40%, 45%, e 25% N3, que é a fase do sono profundo, onde a gente realmente dorme, e o sono REM 25%. Na verdade, o sono REM é um sono extremamente ativo. Se você fizer um eletrocefalograma no sono REM,
é como se você tivesse a atividade de uma pessoa desperta, acordada. Se eu fizer um eletro seu e agora... Tá lá naquele estudo que eu fiz no meu? Tá lá. Então, se a gente fizer, é o mesmo. Então é uma fase ativa do sono, mas é uma fase extremamente importante. Se você precisa de 4 a 6 ciclos desses numa noite e você quebra, se você tem despertares, é como se você precisasse começar tudo novamente. Aí você começa a atrasar as fases do sono. Então, quando você acordar às 7 horas da manhã, não vai ter sido suficiente pra você ter dormido. Você vai precisar de mais tempo. Dormir mal. Não foi reparador. Fica aquela bateria de celular meia boca. Exatamente. Você fica aquele... Você vê que não aguenta, porque até a bateria do celular, viciada em você botar e tirar nos 50%, dos 40%, ela prejudica. Imagine o cérebro. Então é tudo uma organização. Você imagina isso todo dia. A vida toda. A vida toda durante anos. Acabou a hora, doutor. Bora marcar pra gente falar sobre um bocado de coisa aqui, super interessante para nossos ouvintes em toda a região. As suas respostas foram esclarecedoras para muita gente na região. Obrigado. Só lembrando que esse informativo, sobre a higiene do sono que disponibilizou, a gente vai estar colocando no site. Bota aqui no site da Ativa FM, da Nativa FM, da Band FM. Pronto, aí todos terão acesso. Da Baianão FM, que é para a turma ter acesso a essas informações aqui, através do programa A Voz do Povo, que vai ao ar toda semana, de segunda a sexta, das 13 às 14 horas. Obrigado, Gerliane, pela produção. Doutor Pablo, suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é extremamente válida a sua iniciativa e sempre que precisar eu estou à disposição. E agradecer a Juliana, que vai ser a futura colega aí. Obrigada. Isso é muito bom. Isso educa a gente, educa a população. É isso que a gente precisa, de informação, de conhecimento técnico, né? Muito obrigado, Jota. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição que você precisar.